Olá a todos da Biblioteca Demonstrativa do Brasil. Obrigado pela presença. Hoje estamos aqui para comemorar o centenário do poeta emérito Cassiano Nunes. E temos aqui convidados Ana Medeiros, professor Augusto Rodrigues e o professor Antônio Miranda, que estão aqui para falar um pouquinho dessa experiência que todos eles tiveram com a obra ou na vida do Cassiano. Né, vamos falar, o Cassiano, para quem não conhece, ele é de Santos e filho de imigrantes portugueses. Cassiano estudou em grandes universidades pela Europa, Estados Unidos, esteve em Cabo Verde, em vários lugares do mundo. E era um apaixonado pelo Brasil. Né, viveu em várias grandes cidades e acabou ficando aqui em Brasília, para a nossa alegria, né, e sendo professor da UNB por muitos anos. E tinha uma frase que ele dizia, que era, quando ele era jovem, que ele queria ser vento e geografia. Quer dizer, falando dessa vida dele de andar pelo Brasil. E aqui a gente tem, nos nossos convites, a Ana. Ela é de Brasília, agora está em Maceió, Alagoas, é docente da Universidade Federal de Alagoas, professora de estudos literários, atua na graduação e pós-graduação, doutora em literatura pela Universidade de Brasília e realizou mestrado, graduou-se em letras pela mesma instituição. E com o nosso amigo e escritor Augusto Rodrigues, escreveu o ensaio Leveza e Heterotopia em Cassiano Nunes, o fazer poético das coisas mais simples, que recebeu o prêmio Concurso Nacional de Prosa e Ensaio e Prêmio Cassiano Nunes 2011, né, pela Biblioteca Central da UNB. E está conosco também o professor emérito da UNB, Antônio Miranda, emérito não só no Brasil, mas como em Madrid, no Peru, coordenador na Unesco das bibliotecas e biblioteconomia também, e que vai falar um pouquinho mais dessa história, né, todo mundo com onde estão os contatos com o Cassiano, para quem não conhece, vocês poderem saber um pouquinho mais. A minha rápida história com o Cassiano é uma coisa meio familiar, né, o Cassiano foi professor da minha mãe, que é bibliotecária, e publicado pelo meu pai, Vitor Alegria, que tem uma editora aqui em Brasília, a Tesauros Editora, e que eu tive a oportunidade, desde criança, de ter vários convívios com ele, que eu fico muito feliz e abrir agora espaço para o Miranda falar um pouquinho. Miranda, de onde veio esse seu contato com o Cassiano? O que você pode dizer para a gente? Pois é, você sabe que Cassiano veio para Brasília na época que a universidade estava vivendo seu momento de glória, convocando as pessoas de grande repercussão internacional, e um deles foi efetivamente o Cassiano Nunes, né? Que fez curso, como você falou, na Alemanha, na Universidade de Heidelberg, fez cursos nos Estados Unidos, em Nova York, e a universidade vivia aquele momento de apogeu. Foi quando nós nos conhecemos. Eu não cheguei a ter uma intimidade com ele, mas nos encontrávamos muito em eventos universitários e literários da cidade. Outra coisa, o Cassiano, ele era também um grande poeta, e eu criei uma página web para recepcioná-lo. A minha página web, www.antoniomiranda.com.br, essa página tem 7.400 poetas da América Latina inteira, do Brasil todo, e da África portuguesa, a África de língua portuguesa, e poetas clássicos do mundo inteiro. Pois é, o Cassiano, eu criei essa página, coloquei lá a biografia dele, a foto, coloquei poemas dele de diversas épocas, capas de livros, e, claro, concluí a página com uma foto minha, com ele, num encontro em que ele estava lançando um de seus livros. Creio que foi o último livro que ele lançou. E eu depois vou voltar para ler alguma coisa da poesia dele para vocês. Legal, ótimo.
Acho que a gente podia abrir espaço agora para a Ana. Ana, o que foi ter estudado o Cassiano? Bom, o Cassiano Nunes, enquanto poeta, me chega por meio de dois professores acadêmicos do mesmo espaço em que trabalhou o Cassiano Nunes enquanto professor. Então, eu conheci a poesia do Cassiano Nunes a partir de uma disciplina de poesia, de literatura contemporânea, que o professor Augusto Niemeyer, que está aqui conosco, ministrava na Universidade de Brasília, e ele fez questão de pegar uma disciplina ali do currículo do curso de Letras Português e transformar num espaço de investigação e de levantamento e análise da poesia nascida em Brasília. Eu quero dizer que a gente chama o Cassiano Nunes de poeta de Brasília, não porque ele tenha nascido ali, e sim porque a maior parte da sua poesia o Cassiano começa a publicar sua poesia a partir dos seus 40 anos, né? Inclusive destaca o papel da Tesauros, editora de Brasília, na publicação da obra desse autor, e também porque em Brasília que Cassiano morre. Então a gente entende que Cassiano deambula, escreve, vive e morre em Brasília. Mas eu quero fazer uma menção também, além de conhecer a obra do Cassiano por essa investigação suscitada por um professor que tinha ali, professor poeta, também que foi radicado em Brasília, que é o caso do Augusto Niemeyer. À época eu tinha o privilégio de ter como professor na Universidade de Brasília um também poeta que escreveu e foi aluno, que escreveu também poesia, e foi aluno de Cassiano Nunes, e aí é com bastante emoção que eu falo desse professor e poeta, também publicado pela Tesauros, que é o professor Hermenegildo Bastos, tristemente falecido recentemente, em 20 de dezembro de 2020, né? E o professor Hermenegildo era meu professor de crítica literária, quando eu estudava com Augusto a poesia de Cassiano, e eu pude ali interpelá-lo um pouquinho sobre o Cassiano professor, sobre o Cassiano poeta. Então, acho que a gente vai poder cruzar um pouquinho essas vozes poéticas e acadêmicas nessa conversa. Que legal. E, Augusto, eu tenho que te também... É engraçado que o Augusto é goiano, mas hoje está em Brasília, e é interessante que o Augusto abriu isso, que eu acho que é fantástico, é a literatura de Brasília, né? Estudando essa literatura da cidade, que uma cidade tão nova, né? Como é que pode ter uma cadeira para poder estudar essa literatura? Só que em Brasília nós temos uma quantidade de prêmios muito grande, e a quantidade de intelectuais também muito grande. E aí, Augusto, e essa paixão pelo Cassiano? Bom, ressaltar esse sentimento de poder participar dessa mesa, porque eu me sinto na Biblioteca Demonstrativa do Brasil, e o encontro com o Cassiano por vários caminhos, né? A Ana Clara Medeiros, essa leitora investigativa, o Antônio Miranda, esse caminhante entre livros e dos livros, e o Tagore, que é parte aí, com o seu Vitor Alegria, da história literária e cultural de Brasília. Bom, como a Ana destacou, me coloquei um desafio, porque normalmente, enquanto leitor mesmo, enquanto poeta, onde eu morei, onde eu estive, eu sempre chego na cidade, chego no lugar e busco conhecer os poetas do lugar. E, embora eu tenha nascido no mesmo lugar que Brasília, em Goiás, existe um abismo, né, entre essas duas localidades, e que, de certa forma, pela poesia, é que eu vou encontrando esse cerrado, porque no final das contas é tudo cerrado, né? E o Cassiano Nunes surgiu entre esse conjunto de poetas, né? Fiz uma investigação demorada na biblioteca da Universidade de Brasília, e tive essa oportunidade de movimentar essa leitura com os alunos em sala de aula, porque, por incrível que pareça, os alunos achavam, alguns ainda acham, alguns professores também, que não existisse ou que não exista poesia, poetas em Brasília. E aí a gente começa com antologias, né, organizadas por Janine de Oliveira em 1962, enfim, uma história
incrível de poesia. E o Cassiano, com essa verve, porque o Cassiano coloca justamente, no meu caso, que sou poeta, essa força, né? Ou, como a Ana lembrou, Hermenegildo Bastos, né? A gente convive com a crítica literária, com a docência, né, esse papel social tão importante, e ao mesmo tempo tendo de lutar com as palavras, né, sendo poeta, e essas forças se movimentam de uma maneira muito interessante, instigante dentro da gente, e conviver com esses poetas que foram professores, e aqui, né, em momentos históricos tão importantes para a universidade, para o país, o Cassiano sempre foi essa força, né? Um poeta que nos atraiu, que me atraiu, que atraiu os alunos desde o princípio, porque esse poeta, né, como a gente colocou, das coisas mais simples, né? A gente vê uma grandeza poética, né, nessa construção de quem conhece a arte, de quem conhece a literatura, mas de quem também anda nos parques, de quem anda na noite, de quem anda às margens, de quem anda nos portos, né, e aeroportos, né, como é a poética do Cassiano. Então, é um poeta que acabou se tornando esse poeta que a gente chama de cabeceira, né? Augusto, eu vou abrir aqui um espaço, né? Não sei se vocês se lembram que aqui na Biblioteca Demonstrativa do Brasil, um dos craquelês que existiam na biblioteca, um era dele, do Cassiano, no lado direito de quem subia, pegava ali, passava pelo lado direito da biblioteca. Um era dele, que ficou lá por muitos e muitos anos. Não sei se depois da reforma, não vi ainda, né, não tive a oportunidade de ir lá por causa do negócio da Covid, mas se ainda está lá. Mas eu abro uma parte para a gente falar um pouquinho da poesia dele, com uma poesia lá, que está na lápide dele, que é "Nunca me sinto pobre ao contemplar as estrelas". E aí abro para o Miranda para falar um pouquinho da poesia dele, do Cassiano, que depois quero voltar, que era um lobatólogo, que estudou um dos maiores editores do Brasil, amigo, e que fez um estudo fantástico sobre um dos primeiros editores do Brasil. Miranda, a poesia do Cassiano, o que você vai recitar para a gente? Pois é, eu queria antes dizer que o Cassiano, essa peça que você falou, está aí na minha página, antes da minha foto, aparece essa obra em homenagem a ele. Podem localizar sem problema nenhum. Bom, eu queria dizer Legal. O seguinte, mais embaixo, lá no meio, vai aparecer a lápide, essa figura linda que eu fotografei na época, que pudesse mais. E aí eu fiz essa homenagem a ele. Aí, tá aí, vendo? Ó. Aqui, passou. Volta. Aí, é essa aqui, tá vendo? Estava lá, deve estar ainda lá na Biblioteca Demonstrativa do Brasil. Bom, eu queria falar da poesia do nosso querido Cassiano e vou ler 3 poemas muito curtos. Na verdade, são fragmentos de poemas. O primeiro se chama Acaricia Teu Câncer. Acaricia teu câncer que te destrói. Ele é tão natureza como a orquídea que enfeita a tua sala. Despreza o nobre cemitério, propagandeado como um shopping, mas que teu pó adube um pedaço de chão. Devemos ser úteis até mesmo na morte. E seria tão bom se ele pudesse ficar em teu minúsculo jardim, que por tantos anos contemplaste. Seria uma forma de, na morte, continuares fiel ao que foste em tua vida. O segundo poema mais curto se chama Individual. Alegria de ver a primeira margarida despontar em teu jardim. Apenas um canteiro. Flora da propriedade. Flor da poesia. Todas as flores são particulares. Segredam intimidade sob o sol coletivo. E, por último, apenas um poema muito curto dele, que é Os Gatos, que ele criou e ofereceu a nada menos que a nosso grande amigo Edson Nery da Fonseca, que é um dos declamadores de poesia extraordinário, que inclusive está no nosso portal. Diz assim:
os gatos, delicados, quando nos veem, fogem. Eles sabem de quanto é capaz o homem. Fico por aqui. Viva Cassiano! Aí publicou um livro, eu agora já não consegui, chamava 20 vezes Cassiano, que foi um livro base, né, o Augusto e Ana, né, que foi para várias pesquisas, e aí eu queria que você explicasse um pouquinho dessa heterotopia, né, que é essa coisa de estar em espaços não iguais. O que é essa heterotopia do Cassiano? A leveza eu entendo, mas a heterotopia, desculpa, eu não consigo compreender. Então, queria que vocês me explicassem um pouquinho dessa coisa do Cassiano, que gerou uma obra inteira. Acho que a Ana poderia falar primeiro. Eu separei um trechinho aqui para ler, inclusive, do 20 vezes Cassiano. Essa heterotopia foi um termo que a gente criou na época para pensar esses vários espaços e essas várias vozes do Cassiano, e que hoje ela praticamente é a base do que a gente chama de geopoesia. Então o termo heterotopia migrou para a geopoesia. Mas fala... Bom, então, a heterotopia a gente toma emprestado da ideia, eu acho que Tagore aí como grande leitor, né, compreendeu muito bem que a gente está lidando com a ideia de espaço, né, hétero, e a gente, o heterotopia, a gente empresta de heteronímia do Fernando Pessoa. Aliás, Augusto está aí com uma antologia fundamental, né, Augusto, você mencionou, do Joani de Oliveira, que tem um poema no quarto de Fernando Pessoa, que é um poema do Cassiano Leitor de Pessoa, né? Só que aí a gente procura agora fundir as ideias de vários nomes com vários espaços. E por que a gente faz isso? Porque o Cassiano, ele é um poeta de habitação das cidades. Então, e eu devo essa fala ao trabalho com Augusto, mas também... Eu sou uma apaixonada pelos mestres, né? Daí a minha profunda satisfação de estar aqui numa mesa com o professor Antônio Miranda, a quem eu vou retomar para falar de um tema fundamental. Assim, ele lê um poema, que é um poema que está na sua página e que não está na antologia poética, Jornada Lírica, que é fundamental para falar de um tema essencial a Cassiano Nunes, que é a morte. Mas eu retomo já esse tema. Eu quero dizer que, em conversa de pesquisa com o professor Hermenegildo Bastos, eu perguntei a ele o que é que o Cassiano Nunes, o que é que Hermenegildo Bastos, o que é que Anderson Braga Horta faziam em termos de poesia, para chamar de poesia de Brasília. E ele me disse: Ana Clara, era fundamental, a partir da construção... Brasília nasce nos anos 60, mas era preciso nascer humanidade em Brasília. Então, a palavra poética, ela serve para o poeta habitar uma cidade. Então, a gente foi percebendo como que a poesia do Cassiano, mesmo que ela não tenha aqueles marcadores geográficos que a gente está acostumado, alguns aparecem, como Sou de Santos, o Cais de Paquetá, ou a imensidão da Asa Sul, ou a W3 Sul, aparece. Mas isso não está de forma caudalosa na poesia do Cassiano Nunes. O que está é uma habitação do espaço como é que eu posso dizer? Numa junção entre o sujeito e o lugar habitado. Então, a gente vai passando, quem é como nós, que somos de Brasília, ou que são radicados em Brasília, né? O Augusto Niemeyer tem uma coisa aí parecida com o Cassiano, né? Vive, faz poesia, e vamos ver onde que vai ser, se vai morrer em Brasília como o Cassiano, né? Eu falo isso sem qualquer constrangimento, porque ele é um estudioso de morte. Mas o que acontece? Nós que somos de Brasília, a gente lê alguns poemas do Cassiano e a gente se sente na rodoviária de Brasília.
A gente se sente no Eixão, mas o termo rodoviária de Brasília não está lá. O termo parque não é o parque da cidade de Sarah Kubitschek. É talvez Washington, talvez um parque em Washington, talvez um parque em São Paulo, talvez um parque em Recife, né? Mas então a gente vai, o eu lírico vai se fundindo ao espaço, e o que a gente tem na apreensão de Augusto Rodrigues e de mim, a partir dessa fala de Hermenegildo, é que nós temos uma poética de habitação da cidade. Isso, Tagore, é fundamental para pensar como se constrói a identidade de uma cidade, de uma capital que se constituía, não é? Então, a heterotopia é disso. Hétero, nomes diversos, porque o Cassiano, ele aciona uma grande biblioteca para fazer poesia, e eu quero dizer que o tema da morte suscitado a partir do poema lido pelo professor Miranda, ele é o tema da morte do eu, né, como no poema que ele leu, mas também a morte dos demais, de Mário Quintana, de Cecília Meirelles, a morte de um conjunto de artistas que povoam a poesia cassiânica, como a gente chama. Augusto, falei muito, por favor, complemente aí. Fantástico, adorei. Ótima fala, e vai de encontro ao trechinho que eu vou ler, vou pegar o livro aqui, que eu acho bacana, que ele vá para a câmera, que é o texto que se chama Ensino da Literatura na Universidade, Alegria ou Tristeza, é um poeta fazendo um balanço, Mário Andrade Dinamite, mas tem um trechinho aqui que eu acho que vale a pena trazer. Sou o menos professor dos professores, porque diante da literatura me sinto sempre discípulo, curioso, infatigável. Amo mais as perguntas, as dúvidas, a perplexidade do que a certeza, do que o dogma. Então, agora é exatamente isso que nos atrai a ficar a roda de Cassiano, né? Que é essa negativa ao dogma, certezas, e essa busca da palavra. Né? Então, a gente, inclusive, como leitores do Cassiano e leitores desses poetas de Brasília, a ideia é que uma coisa não exclua a outra, que a gente não precisa criar hierarquias para pensar poesia, para pensar docência, para pensar crítica literária, são todos importantes na forma que escolheram responder ao mundo. E alguns que lidam com a palavra nesse tempo integral, né, e o Cassiano, a gente fez essa brincadeira no nosso ensaio, que foi lido honrosamente também, falando em mestres, Ana Clara, pelo Fábio Lucas, que estava no júri, né, e a gente pensa o poeta nas suas travessias. Então, a gente tem uma tendência a dizer, o poeta santista, mas a gente pensou, mas o poeta também é onde ele viveu e onde ele se fez poeta. E, consequentemente, né, ele acabou falecendo. Então, é uma travessia esse entendimento da busca do Cassiano pela palavra. Então, na poesia dele, nesses trânsitos todos que a Ana trouxe muito bem, é que a gente foi encontrando essa forma de ir teorizando também a partir do poético, porque a gente não conviveu diretamente com o Cassiano vai falecer em 2007, é justamente o ano que eu me mudo para o Brasil, mas eu não cheguei a encontrá-lo, né, carnalmente, mas é o poeta que vai trazer todas essas instâncias, e aí isso também se movimenta num lugar que, pensando em espaço físico, né, o espaço Cassiano Nunes, dentro da biblioteca da Universidade de Brasília, que é um espaço riquíssimo, com uma bibliografia incrível, anos de pesquisas concentradas no mesmo espaço, e que eu e Ana Clara tivemos essa oportunidade também de frequentar há muitos anos, né, nessa fase tão importante da minha entrada na UNB e na formação dela como aluna, e com a generosidade da Maria de Jesus Evangelista, que é uma pesquisadora e uma leitura incansável de Cassiano. É impressionante você chegar às 8 horas da manhã na biblioteca, entrar caladamente nesse espaço e estar Maju com o livro do Cassiano aberto. É impressionante, é emocionante. Então, com o Cassiano, a gente tem essa multiplicidade, né? Multiplicidade de espaços, multiplicidade de ideias e multiplicidade de formas poéticas. Legal. Agora, você falou na biblioteca do Cassiano, né? A casa do Cassiano era uma casa de poetas. E eu acho que uma coisa que a gente conversou, né, Augusto, um tempinho antes da gente abrir o espaço aqui para a gente estar falando
para todo mundo, é que o Cassiano também foi uma ligação, né, Miranda, com todos esses arautos da poesia da época, né, pegando ali de 60 e pouco para frente. Então ele trouxe peso para a UNB, ele trouxe falando, pô, mas por que ele escolheu Brasília, né? O que era de novo? Eu acho que essa coisa dele se jogar para o novo, que é uma coisa interessantíssima, e eles, com todos esses contatos que ele tinha, porque com todos os grandes escritores ele se falava e colocou Brasília no meio a Brasília no meio da literatura, né? Miranda, eu queria falar um pouquinho, o Neymar falou, né, o Augusto falou aí dessa coisa da biblioteca dele. Eu queria que você falasse o que representa a biblioteca do Cassiano hoje, né? Porque ele deixou um acervo fantástico, cuidada pelo anjo da guarda dele, que é a Maju, né, a Maria Evangelista, que hoje está disponível, né, para que as pessoas consultem, vão lá, vejam, né? E o que você acha que é isso? É a presença dele, porque tem livros autografados para ele, né? Você, como bibliotecário, o que você acha? Bem, tem que lembrar o seguinte, o nosso querido Cassiano, ele era um homem ligado ao livro. Ele foi secretário executivo da Câmara Brasileira do Livro a partir de 1947. Ele dedicou toda a sua vida à propagação, à divulgação do livro no Brasil, antes e depois, quando ele vem para Brasília. Agora, eu queria resumir o que eu vim dizendo para dizer o seguinte: essa heterogeneidade da poesia do Cassiano é num sentido que eu chamaria de enciclopédico, porque representa muito a sua própria vivência. A sua própria heterogeneidade tem relação a ver com a sua vivência por todo o Brasil, andando por todos os lados e pelo mundo, não? E lembrando o seguinte, ele tinha grandes amigos, como era o caso do Carlos Drummond de Andrade, era amigo pessoal, e foi amigo também do Mário Quintana. Assim que ele era um homem que não somente vivia para a própria poesia dele, mas vivia para o livro e para a produção da poesia no Brasil. Ele era, repito, enciclopédico, no sentido de ser um colecionador de livros, como era enciclopédico porque ele trabalhava exatamente com o universo do livro com que ele trabalhava com alunos, com professores da sua própria poesia. Que legal. Ô Miranda, e voltando a poesia, eu acho que a Ana e o Augusto, eles têm uma... Quem chega hoje na universidade está bem novinho, né? E como é que é essa sensibilidade para receber uma poesia de alguém que não é famoso como os nossos cânones, vamos dizer assim, da literatura brasileira? A meninada, a juventude, eles aceitam essa poesia, sentem curiosidade? O que vocês mostram para eles para que o Cassiano possa encantar? Pois é, eu tenho uma visão diferente, porque com o meu portal de poesia, eu tenho um controle chamado rusamung.us. Ele me mostra o que estão visitando nos últimos 8 minutos. Quando termina 8 minutos, continua, e ele mostra um quadro de evolução da frequência na página. É realmente incrível que o que as pessoas buscam é tão mais heterogêneo do que a própria visão do Cassiano. A gente imagina que o jovem só está preocupado com a poesia de hoje, não é verdade. Ele, por razão de estudo, ele tem que buscar os clássicos, buscar os modernistas, buscar os dadaístas e assim por diante. E, ao mesmo tempo, os poetas andam buscando as pessoas que eles conhecem, os autores que eles reverenciam, não só em português, como em outras línguas. Por isso, eu até fiz questão de 2 coisas na minha página: colocar a poesia brasileira em português e nas línguas para as quais esses poetas foram traduzidos. Então, você encontra um poeta como Carlos Drummond de Andrade em português, em inglês, em francês, em alemão e outras línguas, porque é impossível achar que há uma simplicidade. Não é heterogêneo mesmo. As pessoas buscam de tudo, de qualquer época, de todo tipo de estilo, indiferentemente do gosto pessoal, que a gente não pode generalizar. Entendi. Hein, Augusto e Ana,
essa coisa, o Miranda está falando que existe as pessoas estão abertas à poesia. Isso acontece dentro da universidade? Bom, vamos sim nesse sentido. Ligando ao Cassiano. Claro. Eu voltando assim, as pessoas acabam se ligando à poesia quando eu entendo que quando ela diz da vida, né? E aí isso é muito objetivo na lírica do Cassiano. Então eu dizia que o professor Miranda levantou um tema que é bastante ordinário à vida, que é a morte, que aparece na poesia do Cassiano, mas o Cassiano a gente destaca isso, né, Augusto? Como é uma poesia fincada no cotidiano. Por isso que a gente diz das coisas mais simples, e aí nós estamos fazendo alusão à poesia do Manuel Bandeira, né? Então, o leitor, ele quer, em alguma medida, ver a sua vida reverberada, dialogar sobre a sua própria vida com os versos, com as estrofes. Então, essa coisa cotidiana, ordinária que tem na poesia do Cassiano, e com a leveza que vocês todos aí, leitores de Calvino, né, que me acompanham nessa transmissão, já destacaram, isso cativa o leitor. Então, geralmente, existem poetas que deixam a gente inquietos. Eu já falei de Fernando Pessoa hoje, diria que o Fernando Pessoa, por exemplo, o heterônimo Álvaro de Campos, ele é um poeta que não necessariamente o leitor ama. É um poeta que deixa o leitor inquieto, a gente diria desassossegado, né? O Cassiano não. O Cassiano é um poeta que deixa a gente apaixonado por ele, pelas ruas, pelas janelas, pela noite, pela sua solidão, né? Porque, então, aí eu entro em mais um. Então, eu já disse que a poesia do Cassiano é marcada por temas como morte, vida cotidiana, mas também a noite, a solidão. Noite, aí vem todo um aparato de elementos da natureza que povoam a poesia do Cassiano Nunes, essa poesia urbana, mas cheia de natureza, e isso tem muito de Manuel Bandeira, e o amor. A poesia do Cassiano Nunes fala de amor. Então, Tagore, você falou daquele mosaico que habitava a W3 Sul, e espero que torne a habitar, e aquilo é o maior monumento que se pode fazer ao Cassiano, porque ele era um deambulante, um flaner pelas ruas de Brasília, né? Existem donos de bancas de revistas de Brasília que conheceram e conversaram com o Cassiano. O Cassiano, ele deu entrevistas sobre isso, como os habitantes de rua, de frente da igrejinha, né, na Asa Sul, conheciam e tratavam Cassiano pelo nome, e ele os tratava pelo nome. Então, um monumento na rua de Brasília é a cara de Cassiano. E aquele monumento tem esse poema aqui, que se chama Breve Serenata. Como posso queixar-me de solidão, se possuo a noite e a sua canção? A noite é tão vasta que me perco nela. Amor, acende a estrela da tua janela. Lindo. Augusto, está na sua mão agora aí. Pensando nesse Cassiano Nunes que passeia, que a gente pode chamar de flané, falando com Walter Benjamin, ou de etnoflané, com a nossa teoria da geopoesia, com o Willy Bolle, é interessante que esse flané, ele também passeia numa bicicleta. E aí eu queria trazer, para continuar nosso bate-papo, né, os versos mais famosos e mais conhecidos de Cassiano. Vou ler só um trecho do poema Bicicleta, e que nós temos notícia, né, Ana Clara, que os dois primeiros versos, inclusive, são cantados como cantiga popular no Nordeste. Então, vou ler um trechinho. Bicicleta. Se eu tivesse bicicleta, eu muito bicicletaria. Iria à ilha de Creta e às matas da Cafraria. Antes da idade provecta, muitas terras correria. Minha ambição predileta é ser vento e geografia. E aí eu estou lendo aqui, né, no Jornada Lírica, que eu acho importante também, né, editado pela Tesauros. Então, pensando nesse passeante, e nada mais para a gente pensar na nossa leveza, na poesia das coisas mais simples, nessa amplidão e amplidões de lugares, e lugares com pessoas, né? Então, o lugar não é exatamente o espaço, não é exatamente essa
só topografia, mas é essa pessoalidade, né? Essa figuralidade, né? Essa presencialidade que é tão forte na poética do Cassiano. E essa imagem da bicicleta, eu acho que ela consegue trazer de forma metonímica, convergir todas essas facetas que a gente vê de Cassiano. E aí só que a gente coloca uma bicicleta que tem sempre alguém na garupa, né? Desde essa tradição dos acadêmicos, da qual ele faz parte e que ele circulou tão bem, né? Amigo de Antônio Cândido, amigo de Carlos Drummond, de Ciro dos Anjos, enfim, dessas figuras que circularam, e ao mesmo tempo é esse poeta que está sempre caminhando, passeando por museus. Então é um poeta que faz poesia de arte o tempo todo. A gente tem um conjunto inumerável de poemas. Então, para pensar o Cassiano, retomando lá a proposta do Tagore, é muito instigante para o jovem, para os alunos, quando eles descobrem o Cassiano, porque o Cassiano é justamente esse poeta sofisticado, esse poeta da tradição acadêmica, da tradição da arte, e só que ele traz isso dessa forma simplificada, dessa forma bandeiriana, dessa forma que toca tantos pontos de contato com várias poéticas de Brasília ou do Brasil, e ao mesmo tempo é esse poeta que está muito engajado, um poeta sempre preocupado, não é? Essa caminhada na noite, essa bicicleta no parque, esse andarilho da noite, ele movimenta questões que ainda, inclusive, precisam ser investigadas. O Cassiano ainda esse nosso bate-papo aqui, ele é importantíssimo, abrindo aqui essa lembrança do ano de nascimento do Cassiano, porque ele ainda tem muitas marcas, muitas nuances a serem desvendadas, a serem estudadas. E a gente falando da presença dele na sala de aula, uma anedota interessante que você também lembrou dessa paixão dele pelo Monteiro Lobato, esse outro ser de livros, esse grande livreiro da história do país, foi justamente fazendo essa investigação da relação do Cassiano Nunes com o Lobato, descobrir uma carta da Cora Coralina para o Monteiro Lobato, propondo um festival de cinema nacional e que fosse fomentado por cineastas brasileiros. E a proposta da Cora Coralina é muito interessante, que era que filmes de várias regiões, dos vários estados, circulassem para os outros estados, para que os brasileiros também vissem o próprio cinema que era feito. Aí você imagina isso ali, né, nesse Goiás que recebeu Brasília, esse ponto de contato da Cora Coralina com o Lobato, e de repente a gente descobre tudo isso na casa do Cassiano, que é a biblioteca do Cassiano. Aí eu abro, né, para o homem dos livros, que é o Miranda, né, porque é fantástico o que se descobre dentro dos livros, e principalmente quando esses livros já não estão mais dentro de um lugar, estão no público, né, o que já se descobriu de grandes histórias, principalmente do Drummond, de outras. Ô Miranda, eu sei que assim como ele, você é um bibliófilo, né? É também um troca, se comunica com todo mundo. E aí eu tenho duas perguntas. A gente tem a BDB agora, né, reabrindo para o público, espero que brevemente esse tesouro que está ali dentro possa ser compartilhado, e compartilhado com essa nova visão que a gente tem do mundo e da função da biblioteca. E aí, o que é isso, Miranda? Muitas vezes, hoje, as casas não têm mais biblioteca. O que significa uma biblioteca de um poeta desse estar disponível para o público? Pois é, deixa eu falar duas coisas. A primeira é o seguinte, lembrar que Cassiano Nunes era múltiplo em sua uniformidade. Como, em certo sentido, uma autobiografia, ele era autobiográfico, e de sua relação com o mundo, porque ele era um homem que viajava, conhecia de tudo pelas leituras e pelas viagens, com uma vivência ditirâmbica, dessa pessoa que sai pelo mundo. Eu me lembro muito bem disso. A outra questão é o seguinte, aí para chegar à questão do livro dele.
ele não tinha um heterônimo, ele era várias pessoas em diferentes momentos, mas sempre de uma forma vivencial, ditirâmbica por causa da sua fluidez pelo mundo. É diferente de um Fernando Pessoa, que a cada estilo e cada forma de expressão, ele adotava um próprio heterônimo. É o meu caso pessoal. Eu uso 2 nomes, um nome Antônio Miranda, para mim a poesia mais filosófica, mais literária, mais visual, etc. E tem um outro que chama Barão de Pindaré Júnior, que um Barão de Pindaré Júnior existiu no Maranhão, construiu uma casa para receber Dom Pedro II, que nunca chegou até lá, e a casa foi abandonada. Mas, então, voltando à questão dos livros do Cassiano. Cassiano Nunes, como eu não sou bibliófilo. Eu, na verdade, eu compro livros porque eu preciso alimentar a minha página web de poesia. E eu tenho 23 mil livros, sendo 13 mil de poesia. Não? Mas que até pretendo um dia doar para alguma biblioteca, quem sabe para a biblioteca, né, de Brasília, essa de Biblioteca Demonstrativa do Brasil. Mas voltando à questão dos heterônimos, o autor heterônimo é quando ele se personaliza e ele se multiplica em diferentes formas de expressão e quer ser identificado, às vezes, diferentemente do que ele é. Não era o caso do nosso querido Cassiano Nunes, que tinha uma certa uniformidade na sua própria heterogeneidade, mas sempre de uma forma, em certo sentido, autobiográfica, no bom sentido da palavra. Entendi. Toda vez que eu tinha contato, né, e agora com a Maju, que ela deixou que essa biblioteca do Cassiano ficasse à disposição, e a todos que estão assistindo aqui, ela está na UNB, né? Hoje o acervo da Biblioteca Demonstrativa do Brasil, ele está se reconstruindo, né? E o que eu acho interessante e que eu gosto, né, nessa coisa da poesia é trazer hoje esse encantamento, e eu agradeço aí a Ana, a Clara, e ao Augusto, e ao Miranda, por trabalhar e fazerem cada um da sua maneira esse trabalho para que a poesia continue, né? Eu tenho uma sensação, e aí a minha sensação como um fazedor de livros, né, e um consumidor de livros. Hoje a gente tem que a poesia ela mudou, ela se transformou. Eu acho que o Cassiano teria se transformado junto com ela para essa coisa para dentro da internet, né? Porque as pessoas estão produzindo muito, né? E a gente fala assim, mas em quem você bebeu, né, para tá criando? E hoje as pessoas, acho que ter esse contato com o Cassiano é um contato de uma poesia muito brasileira. Eu fico feliz, e a gente está chegando aqui já temos 45 minutos de conversa, e eu queria que dar 5 minutos para cada um, para que vocês falassem um pouquinho mais sobre esse contato com o Cassiano, o que vocês querem deixar para a Biblioteca Demonstrativa, quais são as suas visões para esse futuro, o futuro da poesia, e queria começar com com a Ana, para que ela viesse a deixar uma mensagem para a gente nesses últimos 5 minutos aí, para cada um. Certo, obrigada, Tagore. Eu falei um pouco de espaços, né, e Augusto complementou, não só espaços geográficos, mas espaços como lugares de se estar, né, então eu falei da heterotopia do Cassiano como poeta que faz poesia de espaços que se transmuta, né, a partir de cada espaço. E eu quero destacar, né, a importância de alguns espaços, sejam espaços livros, sejam espaços bibliotecas, para que a gente possa acessar a obra do Cassiano. Então, destaco o espaço físico, Biblioteca Demonstrativa do Brasil, né, como um espaço que congrega a obra do Cassiano, inclusive por essa mesa aqui, né, que constitui também um material de estudo para quem esteja interessado na obra do Cassiano, o espaço Cassiano Nunes da Biblioteca da Universidade de Brasília, já mencionado aqui, que é cuidado pela Maju, o espaço virtual
do site do professor Antônio Miranda, que é um repositório de poesia ibero-americana e que tem poemas do Cassiano Nunes aí. Quero falar desse espaço aqui fundamental para a recepção do Cassiano no Brasil, né, que é o Jornada Lírica, é uma antologia poética bastante completa, sua, né, editada pela Tesauros, e quero falar como que esses espaços precisam responder mesmo, responder lendo e debatendo, e experimentando a poesia espacial do Cassiano, essa poesia que ia, à medida que a palavra poética ia existindo, era possível habitar os espaços. E aí eu queria finalizar com um poema, que é um dos meus poemas preferidos do Cassiano, que é o Sou de Santos, que dá justamente essa impressão de um poeta que se desloca, não é? E que se desloca melhorando o mundo pela palavra, com essa leveza que é tão típica, vocês falaram em modernismo, né? O Cassiano, embora publique a sua poesia a partir dos anos 60, tem muito da primeira geração do modernismo. O Augusto leu um poema em Bicicletaria, a estrofe que o professor Augusto leu, ela é toda em redondilha maior, né? Um tipo de verso absolutamente popular, uma estrofe para a gente cantar mesmo. E aí eu quero ler esse poema aqui, que fala de um poeta, como diz o professor Miranda, múltiplo, e múltiplo porque povoou o Brasil e o mundo. Sou de Santos. Nasci perto do mar, como Ribeiro Couto. Como ele, cantei o cais de Paquetá, cheios de marinheiros, estrangeiros, aventureiros. Apitos roucos de navios me atraíam para outras terras, propostas sedutoras. Corri mundo, vim parar no Planalto Central, onde, solitário entre livros, contemplo os últimos anos. Às vezes, à noite, me encaminho para o lado do eixo e me detenho entre os terrenos baldios, amplidão da Asa Sul. Ao longe, os guindastes das construções sugerem um cenário de cais, e o vento me traz, com o cheiro de sal, o inútil apelo do mar. Obrigada. Lindo, lindo, é de arrepiar, né? De arrepiar. Eu adoro. Augusto, vou deixar o Miranda para também fazer seus minutos finais aqui. E você? Bom, também quero compartilhar, né, do prazer, retomar isso, né, desse momento da Biblioteca Demonstrativa do Brasil, agradecer também a parceria do Tagore e principalmente do presidente do Sindicato dos Escritores, onde também Cassiano Nunes circula, né, e do qual faz parte também da diretoria de literatura afro-brasileira, que também gosta de andar com os quilombolas. Eu acho que, como os encaminhamentos foram feitos, e pensando em espaço, eu queria só trazer um detalhe mesmo, já que o Antônio Miranda lembrou essa questão do heterônimo, e quando eu comecei a fazer poesia, eu comecei com heterônimos, então toda a minha poesia da juventude, que ainda está inédita, inclusive, ela tem uma dezena de heterônimos, né? E eu vou publicar minha poesia em Brasília, já lendo, né, o Cassiano Nunes e esses outros poetas, e vai movimentar essa relação topográfica, essa relação arquitetônica, e os heterônimos voltam, né? Então também o meu nome de batismo é Augusto Rodrigues da Silva Júnior, e o meu nome de poeta eu acabei assumindo o nome do meu primeiro livro, né, que é Niemar, então fico também entre esse nome, hoje em dia tem, né, entre o nome social, mas é um nome poético, na verdade, e esse conjunto de heterônimos que aos poucos eles vêm publicando, né, já saíram em jornais, em orelha de livros, enfim, em críticas literárias, em pós-fácios, e que tem toda uma poesia ainda na gaveta, né, para ser, a Ana tá mostrando aí o Niemar, Onde as Ruas Não Têm Nome, que vocês estavam no lançamento no Cebinho, Ana e Tagore, então vocês já se cruzaram. E pensando em espaço, só para finalizar, ano passado, nessa condição pandêmica, e morando
prisioneiro da Asa Norte, mas principalmente morando dentro da Universidade de Brasília, e vai fazer um ano, 13 de março, as aulas foram suspensas, hoje ela já funciona no híbrido, na internet, mas tem sido muito difícil, inclusive, para os professores, para os alunos, né? Mas eu continuei andando dentro da UNB infatigavelmente e acabei transformando isso num conjunto de fotografias, né? Eu fiz uma mostra de fotografia, mas eu estou falando isso porque, por continuar andando na UNB, desesperadamente, né, andando nesse vazio tão cheio de vida, tão cheio de história, tão cheio de memórias de pessoas, e a gente falou conversando de livrarias em off, mas a livraria do Chiquinho, ele continua aberta, mesmo ali com as luzes apagadas, com essa quase ausência de movimento, mas a livraria continua aberta, e eu tenho ido encontrar com o Chiquinho, e na sexta-feira eu fiz questão de encontrá-lo, e pedi para contar histórias de Cassiano, né, e dentre várias, ele lembrou mesmo o jeito efusivo, né, de Cassiano circular, de falar, de abordar o Minhocão, abordar os corredores, né, se colocando, né, então é uma memória viva que a gente acaba buscando, então um prazer imenso também, né, poder ouvir o Antônio Miranda e o Tagore, que conviveram, né, com esse Cassiano em presença, e eu e Ana Clara que convivemos com esse Cassiano em ausência, mas que também acaba se tornando presença, porque de alguma maneira a gente também fomenta essa poesia e essa poética. E enquanto o nosso bate-papo estava acontecendo, eu fiz um poema, e eu vou fechar a minha fala com esse poema, que eu chamei de Cassianaria. Se eu tivesse um livro de Cassiano, eu muito leria. Iria aos portos e aeroportos e às matas da bibliotecaria. Com o livro em mãos, libertos do arco-íris, o poeta é de onde viveu, de onde morreu e de onde nasceria. Eita vida ditirâmbica, entre livros e ruas sem nomes. Ah, minha ambição predileta é ser vento, geopoesia e poeta. Muito obrigado. Fantástico, hein? Isso é um repentista goiano, hein Miranda? E você? Eu queria resumir dizendo o seguinte: nós estamos vivendo agora em 3 dimensões. A primeira dimensão, com relação ao registro do conhecimento, é o livro físico, né? Aquele que está na estante, que está na livraria, que as pessoas adquirem e vivem e convivem com ele. Agora, também, a maioria desses livros chegam até nós através de demanda, né? Você busca um provedor, ele te manda o livro pelo correio, te manda pela web. A segunda dimensão que nós estamos vivendo em relação ao registro do conhecimento é o da comunicação extensiva, como diz a professora Elmira Simeão. O que é isso? Ela se multiplica pela internet e chega a qualquer lugar do mundo. E as pessoas descobrem, né, através dos seus artifícios de busca da própria internet. Não, então é uma relação entre o autor e essa nova dimensão de comunicação social, que é mundial e espera até um dia ser interplanetária. A terceira é o que eu chamo de imersiva. Eu, uma vez, visitei uma biblioteca na cidade, lá na Colômbia, e eles me mostraram uma biblioteca total. A biblioteca total é o seguinte: você entra numa página da biblioteca, lê um texto, e, de repente, para numa palavra, ele te leva para um dicionário e você tem explicação. Você continua lendo e, de repente, ele está falando de uma cidade, ele mostra a imagem da cidade enquanto você lê. E você continua e, de repente, alguém entra em contato com você, em qualquer lugar do mundo, e dialoga contigo, estabelece um diálogo. Isso é um mundo imersivo que nós estamos divulgando até agora, inclusive esse que estamos vivendo aqui nesse momento, cada um na sua casa, dialogando através da tecnologia. Então, não há mais como deixar de ser dessas 3 maneiras: a maneira estática, a maneira expansiva e a maneira imersiva. E dizer que Cassiano, que viveu fundamentalmente o período da estática, ele entrou pela extensiva e nós estamos agora projetando-o na imersiva. E viva Cassiano!
Viva Cassiano, muito bom. Eu espero que esse nosso bate-papo tenha incentivado, encantado a todos aqueles que ainda não tiveram a possibilidade de ter contato. Tenho certeza que a Biblioteca Demonstrativa vai ter vários livros do Cassiano. Quem quiser estudar Cassiano, aí temos as grandes referências, estão aqui com a gente hoje. E agradecer ao tempo de todos vocês. Uma das coisas, ô Miranda, que você estava falando e que eu acho que é fantástico da biblioteca e que me traz uma coisa, que me encanta, e me encanta fechando o significado da reabertura da biblioteca demonstrativa, é que é a liberdade total e absoluta. Então, eu até falei com o Augusto sobre isso. Se eu for querer ler o Cassiano, eu posso ler o Cassiano só para mim. Na internet, alguém está me observando. Queira ou não, ou queira, né, não tem jeito. Se eu entrar na sua página, você sabe que eu estou entrando para ver o Cassiano. E, ainda por cima, uma liberdade de compra. Eu não preciso mais comprar. Eu posso ir lá e ver o Cassiano para mim e eu não preciso ter o livro dele, mas eu posso ter o contato com ele. E eu acho que a biblioteca demonstrativa, ela vem numa abertura de um novo tempo, né? Como você falou, desses 3 tempos e de um tempo que a biblioteca significa uma liberdade, e essa liberdade que até o Cassiano tem na sua própria poesia. Então, com isso, gente, eu finalizo aqui, agradeço vocês, agradeço ao Augusto pela sua ideia, agradeço a Ana, agradeço você, Miranda, e ao Marcos Linhares por estar organizando todo essa coisa multidisciplinar de música, poesia, literatura. Ele não esteve com a gente hoje aqui, e agradecer também a toda essa equipe fantástica, ao João, que fez aí esse nosso suporte tecnológico. Gratidão a todos vocês, e mais uma vez, viva o Cassiano. Viva Cassiano. Viva. Um abraço a todos.